Olá! Hoje a gente vai mergulhar em dois dos atributos mais, impressionantes e complexos de Deus: a relação dele com o tempo e com o espaço. Como é que uma mente finita, como a nossa, consegue sequer começar a entender um ser que existe além dos nossos limites mais básicos? É uma pergunta que dá um nó na cabeça, eu sei, e é exatamente por isso que a gente vai explorar isso junto. Para a gente conseguir organizar o pensamento, nossa jornada vai ter 4 partes. Primeiro, a gente começa com a ideia de um Deus sem limites. Depois, a gente vai fundo em como isso se aplica ao tempo, ou seja, à eternidade. Em seguida, a gente faz o mesmo com o espaço, falando da onipresença. E por fim, vamos tentar conectar esses conceitos gigantescos com a nossa própria vida. Então vamos lá. Para começar, a base de tudo é o conceito de infinito. A teologia descreve Deus como um ser que, por natureza, não tem limites. Mas, quando a gente fala infinito, o que isso realmente quer dizer? Essa pergunta é o ponto de partida. Ser infinito não é só uma questão de tamanho, sabe? É sobre uma existência que não é contida pelo tempo, nem pelo espaço, nem por nenhuma outra barreira que define a nossa realidade. E para a gente focar nossa análise, vamos nos concentrar no que a teologia chama de atributos incomunicáveis. Que nome, né? Mas a ideia é simples. São características que pertencem unicamente a Deus. Elas não são compartilhadas com a criação, com a gente. E é justamente essa exclusividade que torna a eternidade e a onipresença tão desafiadoras de entender. Agora sim, vamos para a primeira grande ideia. Como é que um ser infinito se relaciona com o tempo, essa força que governa cada segundo da nossa vida? A definição de eternidade nesse contexto vai muito além de só viver para sempre. Significa existir completamente fora da sequência de momentos. Imagina só, para Deus, o passado, o presente e o futuro não seriam uma linha, mas um único ponto, uma realidade que acontece toda ao mesmo tempo. E olha, essa ideia não é nova não. Esse verso do Salmo 90, escrito há milênios, já trazia essa concepção. Um ser que existe de eternidade a eternidade. Ou seja, antes da própria criação e, por consequência, antes do próprio tempo como a gente conhece. As escrituras usam umas analogias muito boas para tentar descrever essa percepção divina do tempo. Para nós, 1000 anos é uma coisa absurda, uma eternidade. Para Deus é como o dia que passou. E ao mesmo tempo, um único dia, para ele pode ter o peso e a profundidade de 1000 anos. A nossa régua de tempo simplesmente não se aplica. Uma analogia que ajuda a gente a visualizar isso é pensar num livro que a gente já leu. A gente conhece o começo, o meio e o fim. Podemos ir para qualquer página, ver qualquer parte da história a qualquer momento. Acredita-se que para Deus, toda a história humana é como esse livro aberto, sabe? Totalmente acessível num único instante. Ok, mas isso leva a gente a uma pergunta bem lógica e importante. Se Deus está fora do tempo, isso quer dizer que ele é só um espectador passivo? Como é que ele pode interagir com um mundo que está totalmente mergulhado na corrente do tempo? A resposta teológica para isso é que estar fora do tempo não significa estar desconectado, mas sim ter soberania sobre ele. Isso permite que Deus intervenha em momentos precisos da história, como ao enviar Jesus na plenitude do tempo, direcionando o fluxo dos acontecimentos para cumprir seus planos. Certo, já exploramos a relação de Deus com o tempo. Agora, vamos para o espaço. Se Deus não é limitado pelo tempo, como ele se relaciona com o universo físico? A onipresença é outro conceito que, explode a nossa mente. Não se trata de Deus ser grande a ponto de preencher o universo. A ideia é que ele está totalmente presente em cada ponto do espaço, ao mesmo tempo, sem que ele mesmo tenha dimensões físicas. Essa pergunta retórica lá no livro de Jeremias é muito forte. Ela sugere que simplesmente não existe um lugar no universo onde se possa escapar da presença de Deus. Não é uma questão de estar perto ou longe. A ideia é que ele preenche toda a realidade. O Salmo 139 expressa essa mesma ideia de um jeito muito poético, muito pessoal. Do ponto mais alto dos céus ao abismo mais profundo, a presença de Deus é uma constante. Não existe fronteira que possa contê-lo. E aqui é muito importante fazer uma distinção. Onipresença não é a mesma coisa que panteísmo. Uma coisa é dizer que Deus está em todo lugar. Outra, bem diferente, é dizer que tudo é Deus. A teologia afirma que ele está presente na criação, mas continua sendo um ser distinto dela. Uma analogia que ajuda a entender isso é a da esponja com água. Pensa numa esponja encharcada. A água está em cada poro, preenchendo tudo. No entanto, a água não é a esponja.
Da mesma forma, a onipresença sugere que Deus permeia toda a criação sem se tornar a própria criação. Bom, na nossa parte final, vamos conectar esses conceitos gigantescos à nossa própria experiência. O que a eternidade e a onipresença de Deus significam para nós, seres finitos, limitados pelo tempo e pelo espaço? Essa é a pergunta que surge naturalmente, né? A vida eterna prometida no cristianismo significa que um dia a gente também vai se tornar seres atemporais como Deus? A resposta teológica faz uma distinção fundamental aqui. A eternidade de Deus é vista como atemporal, como um círculo sem começo nem fim. Já a nossa vida eterna é descrita mais como uma linha do tempo que continua para sempre, uma sucessão infinita de momentos. E as descrições da Bíblia sobre a vida futura, principalmente no livro de Apocalipse, parecem apoiar essa ideia. Elas mencionam ações que acontecem em sequência: glória sendo levada à cidade, coroas sendo depositadas, cânticos entoados palavra por palavra, e até a árvore da vida dando frutos mensalmente. Tudo isso sugere que a experiência do tempo, de alguma forma, continua. A expressão pelos séculos dos séculos reforça exatamente isso. Ela não sugere um momento único, estático, mas sim uma duração que se estende infinitamente por eras, uma depois da outra. A promessa parece ser uma jornada no tempo, mas uma jornada sem fim na presença de Deus. E assim, a gente termina com uma reflexão. Pensar num ser que não é limitado pelo tempo ou pelo espaço nos faz confrontar os nossos próprios limites, mas ao mesmo tempo nos conecta a algo infinitamente maior. Então, a pergunta final que fica no ar é: como é que a ideia de um Deus infinito pode mudar a maneira como a gente vive dentro dos nossos próprios limites finitos?